Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma experiência a qual talvez eu já compartilhei com vocês, mas muitos não entendem o poder que tem uma oração. Talvez muitos nem valorizam, até desprezam quando recebem um áudio de oração. E eu tenho vários testemunhos aqui. Recentemente, uma moça, ela foi curada, entrou em contato comigo no Facebook, estava com os olhos inchados, não sei se é uma alergia já há dias. Ela pediu oração, eu apresentei, Deus visitou e Deus curou. Depois ela mandou a mensagem ali testificando do que Deus fez na vida dela, dentre muitos outros milagres, irmãos. A oração é um ato de fé, que a gente ora e Deus ele age. Então, quando eu oro por alguém, eu oro com a certeza que Deus ele faz. Tem irmãos aqui no canal que me acompanha, que já testemunhou de bênçãos que Deus tem derramado na vida por intermédio da oração. Um tempo atrás, estava eu com um grupo de obreiros orando. E era num dia de sábado. E nós orando, apresentando as vidas para nos poder livrar aqueles que estão em festas, que estão bebendo, que estão nas drogas. Porque essas vidas, irmãos, muitos se encontram cegos e precisam de receber orações. Eu sou fruto e resultado de oração. Então, a forma de ser grato a Deus e demonstrar o amor que a gente tem pelas almas, às vezes é passar 2 horas ali orando, clamando pela cidade, pelas vidas, por aqueles irmãos que nos conhecem. Vocês que me acompanham aqui do canal, eu vejo os pedidos de oração lá, irmão. Eu vejo os nomes, eu apresento. Quantas vezes eu vejo ali um pedido de oração, eu estendo minhas mãos e falo assim: Deus, visite essa pessoa que está na droga, que está no vício, liberte ela, faça a obra. Então eu vejo todos os pedidos, irmãos. E nesse dia nós estávamos orando, irmãos. Isso aconteceu, essa experiência, eu não estava só. Como uma experiência que nós tivemos também no monte, eu vou contar já já. Eu também não estava só, os obreiros estavam com a gente. Isso incentiva a nossa fé e a fé daqueles que às vezes não acreditam no mundo espiritual. Irmãos, o mundo espiritual é real. O mundo espiritual, se tem uma coisa, não pode brincar, é com Deus e com o diabo. Não pode brincar, principalmente com Deus, irmão. Escute, nós terminou de orar por volta, nós começamos a orar umas 11 e pouco, eu sei que contaram mais ou menos 1h30, nós saímos na frente da igreja e poder ir embora. E ia subindo 3 moças de um lado e um rapaz do outro. Um rapaz do outro lado. Um rapaz alto, forte. E as moças caminhando as 3 de um lado e o rapaz do outro. E elas caminhando, aquele moço olhando para elas, como que se conhecesse elas, mas elas não conheciam ele. Elas conversavam entre elas, mas parece que ele não estava ali. Quando ele passou perto do carro, ele passou encarando um dos obreiros da igreja. Ficou encarando. Aí foi subindo. Aí nós entrou dentro do carro, aí eu brinquei com os irmãos. Falei assim: eu vou olhar dentro do olho desse rapaz. Você viu como é que ele olhou na época, né, o diácono Jorge olhou para ele com olhar de fúria, de ódio. Eu falei assim: eu vou olhar no olho dele, que se tiver algum mal lá, tem que cair por terra. Nós entramos no carro e estamos subindo, irmão, um rapaz de mais ou menos 1,70 m, largo. Simplesmente ele sumiu diante dos nossos olhos. Os obreiros ficaram perplexos. Falei assim: pastor, sumiu. E as moças continuam caminhando. Ali eu entendi que nós acabou de sair de uma oração apresentando a cidade, apresentando as vidas. Aquele demônio, alguma coisa ele ia fazer com aquelas moças. Muitos não acreditam no mundo espiritual. O diabo se materializa, irmão. O diabo se materializa em pessoa. Eu já cansei de ver isso. Cansei de ver isso, irmão. Constantemente. Se você tiver uma vida piamente de oração e de jejum, a sua visão espiritual ela abre e você vê coisas que, se você contar, não é todos que acreditam. Eu já testemunhei aqui muitas experiências quando eu faço proposta de 3 dias em seguida de jejum, de 2 dias. Então, experiências
E vem quando você está nesse propósito forte com Deus. Irmãos, o zombeiro ficou ali, e nós falamos assim, tá vendo, irmão? Simplesmente sumiu. Simplesmente sumiu. Nós entendemos ali que Deus o livramento para aquelas moças. Aquele demônio estava furioso, forte e alto, sumiu. A outra vez, nós subimos para o monte, irmãos. Isso aqui é muito sério. Monte, eu sempre falo para os irmãos, monte é um ambiente, um local que não é mais santo do que a minha casa, não é mais santo do que a igreja. Monte é um ambiente separado que quando você sobe ali, você sobe com um coração aberto de se derramar diante de Deus. Então o inimigo, ele luta porque ele não quer que você se derrame diante de Deus e que você se entregue diante de Deus. Então, você vê quando Moisés sobe ao monte, que Deus se revela por meio de uma sarça ardente, o Senhor fala, tira a sandália do teu pé, porque o lugar é santo. Mas o lugar é santo porque Deus está lá. Porque se Deus não estiver lá, não passa de um templo, não passa de um monte. Então, o lugar só é santo porque Deus habita. Pessoas vêm aqui na minha casa, e aqui eu oro muito aqui na sala. Aqui é a sala. Eu oro muito aqui, faço propósito aqui, do joelho dobrado no sofá aqui. Meus meninos oram todos comigo aqui também. E é notório, quando alguém entra aqui, fala assim, pastor, a gente vem na tua casa, não dá vontade de ir embora. A gente sente uma paz aqui. A gente sente um ambiente leve. E isso é muito bom. É presença de Deus. E os irmãos, quando começam a falar de Deus aqui, não quer parar mais. Então isso é gratificante. Então o ambiente, ele é santo quando Deus se habita nele. Quando Deus habita nele. Deus não habita em templos feitos por mão humana. Mas quando Deus habita no templo, o templo se torna santo, o ambiente se torna santo. Então muitos não valorizam isso, que achar muito argumento para isso. Então nós estávamos ali no monte em propósito, e quando nós subimos no monte, nós começamos a orar, estava eu e alguns irmãos, e sentimos uma opressão muito forte. E nós começamos a orar, aí nós vamos lá para baixo do monte, vi um homem em cima de um cavalo. Isso é por volta de 00:30, mais ou menos, 00:40, mais ou menos. Um homem em cima de um cavalo, com uns cachorros, mais ou menos desse tamanho, 4, 2 de cada lado, com uma capona preta, um chapéu redondo todo preto. E ele veio caminhando, nós olhou as batidas, a princípio só o cavalo andando, e nós não via nada. Quando nós olhou, foi se aproximando, aí nós viu. Quando a gente que apontou na beira do monte, que nós virou para trás, já estava já chegando no monte, aonde nós estávamos, uma distância de uns mais ou menos 10 a 15 metros, pertinho da gente. Aí parou e os cachorrão parou. E eu falei, irmãos, é demônio. Nós levantou a mão, estava eu, o presbítero Estael, o diácono Ismael, o presbítero Jefferson e outros irmãos. Nós começamos a orar, orando, sumiu o cavalo, sumiu esse homem com a capa preta, um chapéu redondo, e sumiu os cachorros. Sumiu diante de nossas vistas. Até o presbítero falou assim, eu nunca vi isso na minha vida, pastor. Eu subi no monte com tantos pastores, nunca vi um negócio dele. Assim, o demônio veio, porque meu negócio, irmãos, é isso aqui. Eu chego no monte, eu não vou conversar à toa, sempre foi assim, eu chego no monte, dobro o joelho e vou orar. Depois que nós oramos ali 1 hora, 1 hora e meia, a gente vai louvar os hinos da harpa e depois nós desce e vai embora. Tem pessoa que sobe em cima do monte, vai conversar, bater papo. Não, a gente vai para poder se separar, orar. Então, nós orou, repreendeu. Eu falei assim, irmãos, esse demônio, ele não foi embora. Esse cabo não foi, escondeu, ele está aqui perto do monte. Vamos orar aqui, vamos vigiar e vamos depois descer do monte. Quando nós estava orando, algumas pedras voou. Uma bateu nas costas de um irmão, pedra pequena. A outra pedra bateu na cabeça de um irmão. Quando nós foi orar, eu falei assim, irmãos, essas pedras é espiritual, não é pedra normal. Vocês sentiu? Foi só, falei para um deles, vigia. O dia vai tentar vir com alguma coisa de traição. Vigie.
O outro foi assim, o diabo vai tentar com a sua mente. Alguma coisa vai acontecer. Irmão, não passou 2 semanas. O que recebeu a pedra na cabeça passou por um problema que quis tirar até a própria vida, quis se matar. Ou seja, a pedra é espiritual. O irmão quis tirar a própria vida. E nós esteve lá, conciliou, o mal foi quebrado. Um outro irmão, aconteceu que teve uma briga com a esposa, uma discussão e saiu de casa. Encontrou uma moça na rua e caiu com essa moça. E, irmãos, foi um peteco, traição. E eu falei, vigilância. Nós oramos, graças a Deus a família foi restituída. Foi um momento que a esposa até entendeu, e foi uma coisa que o diabo entrou, irmão. Aí a pessoa fala assim, nem tudo, não é? Deixa o diabo ver uma brecha para tu ver. Irmãos, o mundo espiritual é muito sério. Aí a pessoa pensa, nem tudo é o diabo. Irmão, o diabo trabalha em cima de legalidade, de brecha. Você pode acabar de orar 2, 3 horas. Você pode acabar de fazer um jejum o dia todo. Se você não vigiar, aquela oração que você orou e aquele jejum que você fez, ele é usado contra você mesmo. Tu vai se atribular. Já conheceu pessoas que sobem em um monte e oram, quando passa um tempinho está atribulado? Já aconteceu isso, eu já testemunhei. Conhece pessoas que já fez o dia todinho de jejum e não vigiou, o diabo veio para sua rasteira, a pessoa ficou atribulada, porque tudo que a pessoa faz e não vigia, que deu uma ferramenta que o diabo usa contra que é a própria pessoa. Por isso, ao orar e ao jejuar, percebe que fica aquele fervor, aquela coisa estranha, o negócio fica pesado. É o diabo lutando para poder te atribular, tirar você da bênção. Por isso que o negócio não é enquanto você está orando. Porque enquanto você está de joelho orando, você está ali vigiando, está orando. Mas depois que você deixar de orar, aí tem que vigiar dobrado. Quando você está jejuando, terminou de jejuar e entregou o jejum, tem muitos que já quebram o jejum na gula. Jejuou o dia todo, quando vai comer, põe um pratão bem grandão de comida, come, fica passando mal. Deixa a gula entrar, então quebra o jejum. Fica um sacrifício tolo. Tem que ser tudo com sabedoria, irmão. Se alimentar com sabedoria. Vigiar. Então, não é durante o processo do jejum, é vigiar após o jejum. Não é durante o momento que está orando, é vigiar depois que você levantar do joelho dobrado. Não é enquanto está meditando na palavra, é depois que você fechar a sua Bíblia e você, Espírito Santo, agora me ajuda a viver essa palavra. Não é você ir para todos os cultos e dizer, minha vida vai mudar. É a sua atitude depois do culto. Senhor, eu ouvi uma palavra que falou comigo e eu preciso mudar. E eu preciso rever meus conceitos, eu preciso aplicar essa palavra na minha vida. É isso que muda a nossa vida, irmão. Não é você fazer uma campanha de 7 dias e falar assim, depois essa campanha vai acontecer. Não. É a sua atitude durante a campanha e a sua atitude depois do propósito de campanha. Não é simplesmente eu vou fazer 7 dias e vai tudo se abrir. Não, é 7 dias de oração, de jejum, meditação na palavra, terminou o propósito de 7 dias, Senhor, eu quero viver tudo que eu coloquei em oração e tudo que eu estudei, eu quero viver. Então você começa a ver a sua vida sendo transformada. É isso, irmãos. O segredo não mudou, mas tem uma condicional. Obediência vai nos levar a viver algo profundo com Deus. E o profundo com Deus, muitos pensam que é uma via de regalia. Às vezes, é luta, dificuldade. Quantas vezes, irmãos que vêm aqui em casa, vou botar um pedacinho do vídeo para vocês poderem ver aqui. Irmãos que veem me abraçar, eu passei por luta na saúde, vocês nem ficou sabendo. Os médicos nem aqui mais eu poderia estar. Irmãos me abraçar eu minha casa, passando por luta, dificuldade. Eu não trago tudo isso aqui.
tem coisa que eu vim aqui para alimentar a sua vida e com a experiência que eu vivo, que Deus me dá vitória. Depois que eu venço, aí eu venho testemunhar a vitória. Então o irmão falou assim: pastor, como que o Senhor consegue sorrir? O Senhor sorri, está alegre, o Senhor tem paz e mediante a guerra. Eu falei assim: rapaz, às vezes eu me pego feliz, cantando, sorrindo, diante de um vendaval, e eu tenho paz. Isso é ter comunhão e servir a Deus, irmão. É em meio a uma guerra, você está em paz, sabendo que Deus está no controle da sua vida. E sabendo que nos dias bons, Deus está lá. Mas nos dias maus, Deus também está lá. No dia que Deus resolve nos provar, Deus está lá nos provando. Quando resolve nos abençoar e nos honrar, Deus também está lá. Percebe? Entende isso? Tanto que é gratificante. Então, quantas vezes eu no meio de um vendaval, dentro do carro com meus filhos, às vezes um carrinho velho, porque a gente tem que desfazer do mais novo, sem querer, mas tem que desfazer às vezes, porque a obra de Deus é isso. E a gente, eu li dentro do carrinho velho, diante de algumas lutas psicológicas e dentro de outras coisas, e eu li louvando, cantando, e eu falando para eles: eu tenho paz, eu tenho alegria em Cristo, porque a minha vida com Deus não está ligada no meu exterior, o que acontece na minha vida. Porque tem gente que é assim, está dentro da prisão como Paulo e Silas, não louva, não canta, não faz nada, fica depressivo pelos cantos. Ou você pode se decidir, dentro de uma prisão como Paulo e Silas estava. Sabia de uma? Estou dentro de uma prisão, desemprego, faltando alguma coisa, enfermidade, problema conjugal, etc. Mas quer ver de uma coisa? Eu vou louvar, eu vou adorar. Louvar a Deus, pegar o tamborim, como Miriam pegou depois que o mar se abriu e começou a cantar. Ah, irmão, depois que a porta se abre, depois que o milagre chega, depois de ter murmurado, reclamado que ia morrer na beira do mar, aí depois que o mar se abre, começa a gratidão, começar a cantar, louvar, ser grato. Às vezes é a porta se fechar e lá está você louvando e sendo grato a Deus. Deus, a porta estava aberta, eu te louvo. A porta se fechou, também te louvo, porque estou tendo força, fôlego para te louvar. Paulo e Silas, depois de ter apanhado em praça pública, sem envergonhar diante de todos, está dentro da prisão. Um vai orar e o outro vai louvar. Não deixe que a circunstância roube a sua comunhão. Não deixe que as circunstâncias caóticas, críticas, roube a sua adoração, a sua comunhão com Deus. Porque senão a sua comunhão vai estar ligada só quando tudo estiver bem. Quer dizer, quando estiver dentro de alguma prisão espiritual, você não louva, você não adora, você vai murmurar e reclamar? Não. Então experiências nos aproximam de Deus. Nos aproximam de Deus. Muitos nessa geração têm acúmulo de informações. Vai no site GPT, pregações prontas. Aqui não, só abre a Bíblia e o que Deus me dá eu prego. Muitos vai nas redes sociais, pesquisa a mensagem inteira, escrita. Tem acúmulo de informações bíblicas, mas não tem experiência com Deus, irmão. A experiência te sustenta no dia mau. O acúmulo de conhecimento, hoje tu pregou, amanhã tu esquece que pregou. Hoje, pegou ali, puxou uma mensagem no site GPT, viu a mensagem, no outro dia já esqueceu dela, porque foi algo artificial. O que nasce artificial não vai ter uma substância, vai gerar algo artificial. O que nasce na experiência, no joelho, na oração, vai gerar estrutura, vai gerar sustentabilidade, não vai gerar algo artificial. Mensagens artificial está gerando crentes artificiais. Mensagens de Deus está gerando crentes em Deus, crentes enraizados, estruturados. Minha vontade aqui é ficar a noite toda falando, porque o Espírito Santo vai nos dando a palavra.
nos dando e eu vou liberando para vocês. Mas que vocês possam guardar essa palavra. Busque ter experiência com Deus. Fala assim, Deus, eu quero viver experiência com o Senhor. Me ensina, Espírito Santo, eu quero ter experiência com o Senhor. Que você vai ter experiências profundas com Deus. E quando alguém vir com o evangelho raso, não vai te convencer, porque você já viveu o evangelho profundo com Deus. Quem viveu o evangelho profundo com Deus não cai nessa onda de mensagens coaches, pregadores aí em graça, com mensagens só de autoajuda. Não. Quem viveu o evangelho profundo não cai nessa conversinha fiada que estão fazendo por aí. Não fala assim, não, eu vivi, eu vivo. Esse evangelho raso aí, sem cruz, sem renúncia, sem experiência com Deus. Eu sei o que é viver profundidade com Deus. Então, irmãos, ninguém consegue te convencer ao contrário, porque quem te convenceu foi o próprio Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus te convence, acabou. Ninguém consegue te convencer ao contrário, porque é o que você vive com Deus todos os dias. Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra no seu coração. Esteja nos acompanhando aqui no canal. Seja um inscrito aqui do canal. Seja um membro. Tem a opção de membro aqui. Se quiser ser um contribuinte aqui do canal, está me ajudando. Seja um semeador da obra aqui do ministério, que eu sou pastor. Nos ajude. Somos carentes da tua ajuda, da tua semente de amor, da tua oferta de amor. Amém. Que Deus te abençoe, irmão. Em nome de Jesus.